Ó Deus querido, sempre que nos reunimos para buscar o Senhor, nós somos muito abençoados e privilegiados por isso. Estar aqui é uma bênção para nós, obrigada. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, que não são poucos, afinal nós falhamos, nós somos humanos e falíveis, meu Pai. Mas nós queremos te agradar, nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Sabemos que é uma faixa que nunca vamos alcançar, mas nós não desistimos. E fazemos isso por fé, porque nós entendemos que é isso que temos que fazer. Esse é o correto. Nos perdoa, nos ajuda a te servir, a te agradar, a nos aperfeiçoarmos no Senhor. Nos cubra com teu sangue. Cubra mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, pensamentos, sentimentos, consciente, inconsciente, subconsciente. Lava tudo com teu sangue, purifica, santifica. Vem ao nosso encontro agora. Vem ao encontro do Ministério Mudança de Vida, ao encontro de cada membro, cada vida, cada templo, cada líder, cada reunião que acontece agora. Visita cada mente, cada espírito, cada alma. Visita agora, meu Deus, cada vida, em todo lugar. Abençoa todos que nos acompanham, todos que estão conosco de alguma maneira, estão presentes e estão buscando pelo Senhor, tem sede, tem fome, tem uma ânsia, um desejo pelo Senhor. Se manifesta com poder aqui agora. Nós te imploramos, nós pedimos a tua presença, a tua misericórdia, a tua proteção sobre nós, meu Pai. Venha ao nosso encontro. Eu quero repreender obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, todas as forças do inferno contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, pragas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todas as armações no mundo espiritual, arquitetações malignas, todas as obras e ciladas, todas as armadilhas, todas as situações que têm sido criadas, armadas no mundo espiritual, para entristecer, para magoar, para ferir, para assustar, para aprisionar, para oprimir, para afligir almas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora. Eu quebro agora toda a seta do inferno, toda a obra do inferno, todas as obras do mal, sejam elas quais forem, e nós destruímos em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. Perdoa-nos, ajuda-nos, que não, meu Deus, que nenhum espírito da culpa ou da condenação ou da acusação tenha poder sobre alguém, sobre alguma vida que aqui está. Eu repreendo o espírito da culpa, da acusação, da condenação, e que tudo que vamos falar aqui, para a glória do teu nome, não seja recebido de forma por meio de condenação, mas por convicção. Que nenhum receba, meu Deus, como condenação, mas como convicção. Que todos se prendam e se aproximem do Senhor e sejam prisioneiros do Senhor. Que todos possam crescer e avançar no Senhor. Cubra todos com teu sangue. Eu repreendo mentes dispersas, distraídas, sonolência, distrações, opressões, saiam em nome de Jesus. E eu peço todos abençoados, cobertos com teu sangue, protegidos. Abençoa todo o nosso ministério, todos os nossos templos, todo o nosso povo, a nossa reunião aqui, todos que estão conosco. O Senhor não despede ninguém vazio, então abençoa e entrega aquilo que cada um veio buscar e precisa. Dá sabedoria, visão revelada, um entendimento profundo. Venha ao nosso encontro. Nós precisamos de mais do Senhor. Não dá para viver sem o Senhor. Nós precisamos da sua presença aqui. Opera no nosso meio, se manifesta. Tem misericórdia de nós, envia anjos poderosos para estarem aqui, no nosso meio, ao redor de cada um, dirigindo tudo, comandando e abençoando. Eu te agradeço por tudo, pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida.
pela essa oportunidade. Obrigada por tudo, nós te amamos demais. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Quando nós falamos das promessas de Deus, e é comum as pessoas falarem, eu tenho promessas do Senhor para a minha vida. Eu creio que algumas pessoas pensam que as promessas vão cair assim como nada, sem que haja nenhuma ação. Mas de verdade não é o caso. Se eu ler aqui em Deuteronômio 28, 1 a 2, diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos, que depois você continua lendo, encontra em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, depois fala de maldições, virão sobre vocês e os acompanharão. Diga se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Dentro disso você encontra dai, é uma ação, uma atitude. Dai e ser-vos-á dado. Para você receber toda essa medida, sacudida, transbordando, você precisa dar. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. E depois você pode fazer prova com Deus, depois disso. As janelas do céu são abertas e bênçãos sem medida são derramadas, sua terra se torna deleitosa, o devorador é repreendido, há diferença entre o justo e o ímpio. Então, se não tem essa atitude de obediência, essa ação, você não ativa, diga ativar, essas promessas na sua vida. É essa ação que faz com que, essa ação de obediência, esse passo de fé, se obedecerem, se dai, então ser-vos-á dado. Dizime e oferta, então as janelas do céu são derramadas, são abertas e bênçãos são derramadas. E por aí vai. Então eu poderia passar horas mostrando a você tantas referências, que se você não tiver uma ação correta para ativar isso na sua vida, então você passa uma vida inteira dizendo: eu tenho bênção, eu tenho promessas, e são tantas promessas, mas elas não estão sendo ativadas porque as ações não existem. Aí nós vamos aqui para esse versículo e vamos entrar no assunto de hoje. Hebreus 12, 14. Esse é um dos versículos que costuma deixar as pessoas nervosas, que as pessoas, a maioria, não gosta. Porque ele confronta. E as pessoas não querem ser confrontadas.
A maioria não quer. Esforcem-se para viver em paz com todos. Aqui existe uma palavra-chave, mas que eu posso pegar uma segunda também. Esforcem-se e serem. É ação. Esforçar. É uma atitude. Demandação. Algum tipo de esforço para isso acontecer. E para serem santos, sem santidade ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Você não vai ter paz ou não vai viver em paz se você não se esforçar por isso. Bom, Deus nos deu a sua paz. Mas eu creio que para viver em paz demanda esse esforço. É necessário ação. Você não pode fazer as pazes, viver dessa maneira, fazendo as pazes só quando quer um milagre. Bom, agora precisamos fazer as pazes, preciso pedir perdão para todo mundo, porque eu preciso da minha vida mudada. Muitas pessoas vivem assim. Bom, agora eu tenho um problema. Eu preciso pedir perdão para todo mundo, eu preciso me esforçar, e quando eu recebo esse milagre, eu já começo a brigar de novo. Eu já estou com raiva do fulano, do cicrano, eu já estou fechando o meu coração, eu já estou ficando chateado com isso aqui de novo, eu já estou sem paciência com esse marido, com essa mulher, eu já estou sem paciência com essa casa, com essa família, eu estou sem paciência com isso, com aquilo. Agora eu já recebi o meu milagre, bom, eu estou encrencado de novo, e eu preciso de um milagre. Deixa eu correr e fazer as pazes, deixa eu ver com quem eu tenho barreiras, para eu ligar, vou mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem pelo Facebook, eu vou pedir perdão, eu vou acertar a minha vida. É engraçado como quando a gente precisa de uma mudança na vida, a gente faz o que é preciso e tudo aquilo que era impossível aos nossos olhos, de repente, como num passe de mágicas, nós estamos... Como num passe de mágica, nós já estamos prontos para fazer. Não é tão difícil assim, e nós podemos fazer, porque eu tenho um problema, e esse problema me custa mais do que isso aqui. Antes, para mim, isso era o fim do mundo. Agora que eu tenho esse problema, nada mais importa, porque eu vi que então não tenho problema. Por causa desse problema, o resto dos problemas desapareceram. É engraçado quando um problema de verdade aparece na nossa vida, como todos os demais desaparecem. Você quer ver você ter um problema de saúde dentro da sua casa? Como rapidinho você descobre que você não tem mais problemas. Se encontre numa encrenca de verdade, você vai ver o quanto tudo aquilo que para você era o fim do mundo, não é mais. Agora, normalmente a frase que sai das pessoas é: eu vi que realmente eu não tenho problemas. A hora que Deus me der essa vitória, acabou, vou viver diferente e etc. Agora eu preciso de um milagre, então eu me esforço. E eu faço o que é preciso. Quantas pessoas que eu tiver que pedir perdão, eu peço. E tudo aquilo que eu dizia, isso eu não consigo fazer, agora eu consigo fazer. Só que isso não é viver de forma excelente. Isso é estragar com o destino, porque você atrasa demais a sua vida. Você já perdeu tempo demais
quando você já poderia ter investido nas oportunidades que teve e acertado as situações, mas você estava orgulhoso demais para acertar aquela situação, então você esperou mais 1 ano, 2, 3, não sei, até um grande problema bater à sua porta. Agora você tem um problema, agora você está disposto a fazer o que é preciso e se esforça, e não tem limite para agir, para viver em paz, porque você não quer barreiras, porque você não quer estar chateado com ninguém e nem quer que alguém esteja chateado com você. Você está pronto para fazer o que é preciso. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer que você faça agora, se esforce agora para viver em paz. Se esforce agora. Pare de colocar peso nas coisas. Para de viver em contenda. Para de enxergar tantos problemas e tantas coisas onde, na verdade, muita coisa você mesmo está criando. E ainda que tenha situações desgastantes, se você se encontrar em algo sério, de verdade, isso nem vai existir, você nem vai ver isso mais. Eu creio que, especialmente quando nós estamos muito abençoados, nós corremos um risco grande de nos perdermos. Porque tudo está tão bom e... Então eu tenho que encontrar um problema. Sabe, você é casado com uma boa pessoa, mas ela tem defeitos, como todo mundo, mas vive para a família, e está cuidando da família, e está tudo bem. Mas não faz isso, ou não faz aquilo, então vamos reclamar. Vamos ver todos os defeitos e reclamar, e criticar. Que fé é essa? Que cristianismo é esse? Que qualquer coisa estamos murmurando, reclamando e vendo defeito em tudo? Nós não temos um problema, mas nós inventamos problemas. E mesmo que você tivesse um problema, não, bispa, o meu realmente é um problema. Será que se algo grave, realmente grave, surgir na sua vida, esse problema não vai desaparecer? Porque eu estou acostumada a ver isso acontecer. Eu não consigo perdoar. Até um problema aparecer em casa, agora eu perdoo todo mundo. Não importa o que eu tenho que fazer, eu vou perdoar, eu vou liberar perdão, porque eu quero uma vida diferente. Aquele esforço que antes não existia, agora existe. E se você quer andar em excelência e dar condições para Deus fazer de você uma pessoa abençoada e promover você, você precisa se esforçar agora para viver em paz. Ação, qual é a ação necessária? Ignorar algo, não cobrar, parar de exigir coisas que não estão funcionando, aliviar as coisas, jogar mais água do que gasolina. Esforcem-se, demanda ação. Ação, diz ação. Esforcem-se. É uma ação, é um esforço que eu vou fazer. Deixando coisas que talvez eu estou dando importância demais. Para quê? Para ter paz, para estar em paz, para viver em paz.
para ter uma casa de paz, um trabalho, uma equipe em paz, uma família em paz, todo mundo em paz, todo mundo em paz. Porque tem gente que tira a paz com a sua cara fechada, mal-humorada, tira a paz com as suas reclamações, tira a paz com a sua insegurança. É triste lidar com pessoas inseguras, sabia? Sabe por quê? Porque você não pode ser verdadeira com elas, porque elas não têm estrutura, porque elas só se sentem bem quando você está elogiando o tempo todo e paparicando. Elas gostam de ser enganadas. Não me fale a verdade, me engane. Pessoas inseguras é triste. E precisa haver libertação. Uma pessoa insegura, se você fala a verdade para ela, ela fica ofendida, ela fecha a cara e ela recebe como uma afronta. Uma pessoa segura não, ela recebe como bênção. Uma pessoa insegura, ou você a elogia e paparica e engana e dá a ela o que ela quer, e quando você não dá, você tem um problema. Não. Se você é uma pessoa insegura, você tira a paz da sua família, você tira a paz no seu trabalho, você tira a paz do seu casamento. Pessoas inseguras têm um casamento péssimo. Pessoas inseguras têm um casamento péssimo. Porque não importa o que você faça, nunca está bom. Porque ela é insegura. Ela é complexada. O mau humor, a cara fechada. Nada está bom. Se você fala a verdade, conte com uma semana, 15 dias, sem conversa nenhuma. Pessoas inseguras estragam o ambiente. Pesam a equipe, pesam a família, estragam com o casamento. Porque a culpa sempre é do outro. Por quê? Porque o outro não deu o que ele ou ela queria. Por quê? Porque são inseguras e são imaturas. Pessoas inseguras, o defeito nunca está com elas, o problema nunca está nelas. Pessoas inseguras não são verdadeiras. Porque elas nem sequer aceitam a verdade, não suportam ouvir a verdade. Porque elas recebem como ofensa. Pessoas inseguras. Elas são falsas. Elas são orgulhosas. Elas são capazes de trair. Elas são capazes de expor a vida do outro para se defenderem, porque elas querem desabafar. Mas é porque elas são inseguras. E nada está bom para uma pessoa insegura. Nunca nada está bom, nada está bom. Nunca é o bastante. Não importa o quanto tudo esteja bonito, agradável, elas são capazes de estragar. Porque o orgulho. E elas não são verdadeiras. Porque essa insegurança faz com que elas joguem para todos os lados, não importa. Agora é conveniente reclamar aqui, reclamar ali, vamos reclamar. E vamos reclamar. E para onde elas vão, tem alguém que é um problema. Quando aquele alguém não dá o que elas querem, aquele alguém é um problema. Não importa se é alguém da família, se é o pai ou é a mãe, se é o marido ou é a esposa, se é o filho, se é o chefe, não importa. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Não importa.
Sempre tem alguém que está me fazendo mal. É a sua insegurança. Já faz você enxergar coisas? Ou porque alguém não deu a você exatamente o que você queria? Porque se você não for paparicado e elogiado, e se as pessoas não derem a você aquilo que você precisa para se sentir bem, mas isso é estúpido. Isso é estúpido. Isso é débil. Qual é a melhor pessoa para mim? Aquela que não me contraria? Esse é o pensamento do inseguro. Com a melhor fase da minha vida, quando eu estava com aquela pessoa que não me contrariava, que não batia de frente comigo, que não me chateava. Era falsa de doer, mas não importa. Pelo menos eu era tão meu ego acariciado. Ai, para minha carne, que delícia. Sem confrontos. Sem bater de frente. Só elogios, só sim, sim, amém, amém. Sorrisos, tranquilidade, não importa o que está sendo feito na íntegra, importa o que eu estou recebendo. Não! Pessoas inseguras estragam com a vida, porque elas estão sempre se cercando de bajuladores e pessoas hipócritas e falsas, porque elas são inseguras, e se alguém não der a elas o que elas precisam para viver, essa pessoa é ruim. Eu não fico com a cara dela, ela não é uma boa pessoa. Por quê? Por quê? Porque eu não gostei dela. Porque você é inseguro. Porque pela primeira vez você encontrou alguém que falou a verdade para você? E que não passou a mão na sua cabeça? E que não deu a você o que você queria? E que as suas chantagens emocionais não funcionam, e que as suas manipulações também não funcionam, e nada mais funciona. Eu não gosto dessa pessoa. Bom, você deveria amá-la, porque então você encontrou alguém capaz de te ajudar a crescer. Esforcem-se para viver em paz. Na Amplificada diz: esforcem-se para viver em paz com todos e exercer essa consagração e santidade, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Se você não se esforçar para viver em paz, você não vai viver em paz. Você vai passar a sua vida tendo muitos problemas. Porque você precisa amadurecer se você é essa pessoa insegura, orgulhosa, que precisa ter tudo a seu favor e não ser contrariado nem contrariada para se sentir bem. Você precisa sentir, o inseguro precisa sentir que está no controle para se sentir bem. Acontece que essa é a maior estupidez. Quanto mais você acha que está no controle, menos controle você tem. Vou lhe alertar para isso. Toda vez que você achar que tem controle total sobre alguém, menos você tem. Toda vez que você se sentir seguro, porque alguém está dando tudo que você quer, deveria se sentir aí sim inseguro. Porque não é difícil encontrar uma pessoa que observa um meio de manipular uma outra.
E uma pessoa insegura é facilmente manipulada, porque ela sempre acha que ela está no controle, mas ela está sendo enganada, ela não está no controle, nunca está. Ela só acha que está. Porque ela não está sendo contrariada, porque teoricamente tudo está saindo como ela quer. E quando não sai, então ela não gosta. Está errado. Você não vai a lugar nenhum assim. Você atrasa os planos de Deus na sua vida, você interrompe, você estraga com seu destino. Você pode perder um excelente casamento pela sua insegurança, como eu vejo pessoas perdendo. Casamentos sendo destruídos porque é difícil realmente conviver com alguém inseguro. Uma pessoa que luta para manter e chega a um ponto, e ela pode chegar num ponto de entender, não está sendo mais possível isso. Por mais que eu faça para essa pessoa estar bem, se sentir feliz, isso e aquilo, nunca está bem, ela sempre reclama, e sempre tem um problema, nunca nada está como deveria estar, e tudo que eu faço não é o bastante, então chega. Eu não estou chegando a lugar nenhum, e aí é onde muitas pessoas desistem. Elas desistem. Eu não estou conseguindo nada aqui, nesse relacionamento, então eu não vou ficar lutando com isso aqui. E aonde vêm as histórias? Nós somos compatíveis, e tal, vamos apartar. Na verdade, ninguém é compatível. Quem é compatível? Ninguém é compatível. Eu não sei quando alguém diz, não, nós somos compatíveis. Eu creio que algumas pessoas estão dispostas a fazer as coisas funcionarem mais do que outras. Algumas pessoas decidem se esforçar, mesmo uma ímpia. Ela pode tomar a decisão de se esforçar para algo funcionar. Ela está fazendo aquilo sem fé. São obras, porque você pode fazer apenas, você pode dizer que tem fé e não tem obras, você pode dizer que tem obras e não tem fé. Você pode ter fé e obras, que é o que funciona. Tem muitas pessoas que são até pessoas legais, que elas não têm fé, mas elas têm obras. Por que estão fazendo isso? Porque julga que é inteligente, porque elas não querem perder, então elas se esforçam. Elas não fazem por fé, não estão chegando a lugar nenhum, porém, pelo menos momentaneamente, elas estão conseguindo fazer alguma coisa funcionar. O justo tem que fazer por fé. Tudo que a gente faz é por fé. Então, é muito mais sério o que eu estou falando agora, é profundo. Por que eu vou me esforçar para viver em paz? Porque a Bíblia manda fazer isso. Por que eu vou fazer? Porque eu creio na palavra de Deus. E eu quero agradar a Deus. Então, eu tiro da minha frente o fulano ou a fulana, não importa quem é. E eu enxergo Deus, vou fazer por Deus. Eu vou agradar a Deus porque estou me esforçando. Porque eu quero agradar a Deus, porque a palavra me manda fazer isso, porque esse é o certo. Porque eu não sou um estúpido, porque eu tenho a mente de Cristo, e eu devo alinhar meus pensamentos ao de Cristo. Na área que for, seja em casa, no trabalho, na igreja, onde for, esforcem-se. Isso em tudo precisa de ação. 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 Você não vai ter essa paz ou essas promessas todas que nós temos direito, não vão cair como num passe de mágica. Eu preciso de uma ação para ativar isso na minha vida. E para serem santos, eu preciso me esforçar. Eu não vou ser santa. Eu não vou ser santo se eu não me esforçar.
A igreja do Senhor não está andando em santidade. E quando eu falo da igreja do Senhor, eu não estou falando do Ministério Mudança de Vida, eu estou falando do corpo de Cristo, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, daqueles que dizem crer em Jesus e dizem andar com Jesus. Eu estou dizendo, a igreja do Senhor Jesus não tem andado em santidade. E sabe por que a igreja do Senhor Jesus não tem andado em santidade? Porque o povo não quer ouvir sobre santidade. E sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas não pregam sobre santidade, porque o povo não quer ouvir sobre santidade, e se nós pregarmos sobre santidade, o povo não vai ficar na igreja, e se o povo não ficar na igreja, o povo não vai ofertar, e se o povo não ofertar, eu não estou nem aí para isso. Eu não prego o evangelho por ofertas, eu preciso de ofertas e de dízimo, senão não pago as contas da igreja. Mas se alguém pensar que dentro do Ministério Mudança de Vida, enquanto eu existir, a palavra que precisa ser pregada não será pregada porque alguém não gosta, e se nós contrariarmos as pessoas, elas não vão ofertar, eu não prego o evangelho por ofertas. Você nunca vai me encontrar implorando, por favor, ofertem, porque senão, nunca, porque quando eu vim para o evangelho, eu não vim por dinheiro, e eu não estou por dinheiro, porque nenhum dinheiro do mundo, eu jamais, por nenhum dinheiro no mundo, suportaria algumas coisas se não fosse por fé. Jamais. Rejeito esse espírito mercenário, ou jamais seria uma prostituta do evangelho. E se isso é forte para você ouvir, deveria amar ouvir essas coisas, porque isso é mais sério do que se imagina. A igreja do Senhor tem que ser santa, e não vai ser santa se não houver quem pregue, e nós precisamos pregar, queira as pessoas ouvir sim ou não, porque santidade é que leva a Deus. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Você não vai ser santo se você não se esforçar. Você não vai ser santo se você não se esforçar. Santidade na mente, nos olhos. Você tem que ser santo na mente, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no coração. Mas como seremos santos na mente, se muitos estão assistindo essas podridões? Eu fiquei sabendo que tem uma novela. Alguém me contou ainda, esses dias e ontem mesmo, alguém que presta serviço para mim estava dizendo que tem uma novela que a filha está tendo um caso com o marido da mãe e ela é a novela de mais audiência. E muitos cristãos conhecem a história na íntegra porque assistem esse lixo. Como vamos ser santos? Você não é uma lixeira para deixar esse lixo entrar na sua vida. Aí não temos tempo para orar, não temos energia para orar, e bocejo quando vou orar, e não tenho tempo para vir à igreja, mas eu tenho tempo para assistir um lixo desse. Deixar um espírito desse entrar em casa. Deixa eu te falar sobre as imagens. Você vê uma imagem hoje e ela não termina ali. Daqui a pouco você está almoçando, você está vendo aquela imagem. Você está aqui na igreja, eu estou pregando e você está vendo aquelas cenas. E se você for sincero, você confessaria que algumas vezes já aconteceu com você, nem que fosse uma vez, nem que tenha sido uma vez.
de você estar no culto e estar vendo aquelas imagens pornográficas que você viu não sei quando, e aquelas imagens, cenas fortes de paixões e não sei o que incendeiam, e as pessoas ficam doidinhas, e eu preciso assistir, e eu preciso viver, e elas ficam emocionadas e saem em busca de mais pecado. Eu posso estar pregando e você vendo aquela cena. Ela não termina ali. As mentes estão contaminadas. Quantas cenas que você viu de pornográficas, sensuais, violentas, agressivas, que você tem na sua mente até hoje. Se eu sentar para ver podridão, eu posso correr o risco de estar pregando aqui e essa podridão vindo à minha mente. Porque ela não termina lá, onde você viu. Isso fica aqui, ó. Fica aqui. E pode levar anos para sair. E alguns nem saem. Como eu vou ser santa? Se eu me sento para assistir um filme sujo? Você sabia que muitos cristãos foram assistir aquele lixo chamado 50 Tons de Cinza? Para apimentar o meu casamento. E seu casamento ficou melhor? Eu conheço alguns que se separaram depois. Porque abriram as portas para o capeta entrar na família. Imagina eu aqui pregando como eu prego, sejam santos, e você me vê na fila do cinema de braço dadinho com o Osmar, gordão, lá, todo, com a sua camisinha e tal. Oi, bicho. Oi, Osmar. Nós viemos assistir 50 Tons de Cinza, não é? A palavra não é o bastante, nós queremos apimentar 30 anos de casamento, né? A gente precisa de alguma coisa, não é? Aí eu chego aqui no altar. Sejam santos, minha gente. Que moral eu tenho? Que exemplo você pode ser para o seu marido, para a sua esposa, para a sua família, para os seus amigos, indo no cinema assistir o que qualquer ímpio sem temor assiste? Hein? Não, mas receba Jesus como seu Salvador. Jesus é maravilhoso, é lindo. Ele é lindo. Ai, eu amo tanto Jesus. Jesus é maravilhoso, sabe? Depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou, sabe? Mudou mesmo, assim, bastante. Mudou, gente. Mudou, minha vida mudou, sabe? Eu sou outra pessoa. Eu vou à igreja de vez em quando, às vezes eu perco a ceia, mas eu vou de vez em quando, assim. Gente, eu sou evangélico, eu tenho um adesivo, eu tenho uma Bíblia. E de vez em quando eu vou na igreja. Sou evangélico, pronto. Ai, gente, os tempos mudaram, vocês não vêm me exigir isso tudo, porque tudo tem que se adequar. Eu não acho que seja pecado assistir 50 Tons de Cinza. Eu estava com meu marido, com a minha mulher. Eu não acho. Eu estou falando esse, porque esse aí está famoso. Saiu livro e as pessoas fizeram propaganda. E eu, quando li um dia de alguém famoso fazendo a propaganda que estava lendo para apimentar, engraçado, o casamento acabou. Foi tão picante que não deu nem para sobreviver o relacionamento. Muito picante. Um deles não aguentou, movimentos vários. Muitas emoções. Né? Enfim,
Mas eu quero ser santo, ou pelo menos eu digo que quero, eu vou para o céu. Sem santidade você não verá o Senhor, e você não vai ser santo se não se esforçar. Você não vai ter paz, você não vai ser santo se não se esforçar. Você não vai ser santo se não se esforçar. Você sabe que tem amigos que só falam palavrões, eles não são amigos para você, não se assente à roda dos escarnecedores. Você sabe que tem alguns familiares seus que são fofoqueiros, que adoram fofocar, que falam de todo mundo, fala da mãe, fala do pai, fala de todo mundo, fala do que é conveniente. Isso não é pessoal para você se relacionar. Não é. Não é, não. Se você não andar em santidade, você não vai ver o Senhor. Se você ainda carrega aquela doutrina, que para mim é do diabo, uma vez salvo, sempre salvo. Não importa o que você faça, recebeu Jesus com sinceridade, o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora não importa o que faça, você vai para o céu do mesmo jeito. Engraçado. A Bíblia está dizendo que sem santidade você não verá o Senhor. E eu poderia dar N referências que mostram que se você não tiver uma vida pura, santa em Jesus Cristo, você não vai passar pelas portas do céu. E muita gente está arriscando a sua vida espiritual. Eu não arriscaria. Ai, bispa, são múltiplas as formas de Deus. São múltiplas as formas de Deus trabalhar. Então, se você é um conhecedor da Bíblia e tem um pouquinho de inteligência para argumentar, você, então, se firmaria no sentido da palavra. São múltiplas as formas de Deus o quê? De Deus o quê? Trabalhar. Trabalhar na vida de uma pessoa. Mas não são múltiplas as formas de ir para o céu. O caminho é estreito, é apertado, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Eu não acredito que exista duas maneiras de servir a Deus. Definitivamente, eu quero deixar isso claro. Não vou discutir Bíblia, não discuto com ninguém, não quero conversar sobre o assunto. Eu prego o Evangelho dentro daquilo que eu acredito. E eu não acredito e nunca vou pregar isso, que existe duas, três ou várias formas de servir a Deus. Não, existe uma e a porta é estreita e ela é apertada e é o caminho da santidade, da retidão, da integridade, senão ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não existe uma segunda maneira de servir a Deus. A forma de se servir a Deus, não importa a igreja, não importa a placa, não importa, desde que seja o caminho da obediência, da santidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que seja aqui ou seja lá, estou dizendo onde há santidade. E você não vai ser santo se você não se esforçar. Você não vai ser santo se você ficar sentado diante da televisão, assistindo lixo. Se você for para cinema assistir coisas sujas, se você se assentar à roda de escarnecedores, de cristãos carnais, com um padrão baixo, o seu padrão tem que ser elevado, tem que ser altíssimo. Sim, você tem que ter um padrão alto e dizer, não, isso eu não vejo, não, isso eu não assisto, não concordo com isso. E por quê? Porque eu sou santinho? Não, porque eu creio no que diz a Bíblia, estou buscando a santidade para a minha vida. Porque quando você fala isso, o cristão carnal, ele olha para você de cima para baixo como... Isso passa. Passa, porque alguns perdem mesmo o primeiro amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria.
Passa mesmo. Tem razão. Alguns não são mais rigorosos com a sua fé como eram antes. Já relaxaram, já acostumaram. Pode isso, pode aquilo outro. Vamos fofocar, vamos falar asneiras, vamos brigar entre nós. Vamos botar defeito nisso e naquilo. Vamos atacar lá e cá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ser santo não é ser feio. Pessoas confundem santidade com feiura. Feiura é uma coisa, santidade é outra. Então, ser cristão, ser santo, não significa ser feio. Nem largado, nem estúpido, nem sem inteligência, nada disso. Ser santo não significa ser chato, ter uma vida chata. Não. Você pode ter uma vida maravilhosa, divertidíssima, feliz, sem pecar. Existem filmes muito bons. Assista os filmes que não são sujos, que não têm cenas de sexo. Você não precisa disso? De violência, de coisas agressivas. Então não tem quase nada para assistir hoje, então não assista. Fique com Deus. Vai orar, vai dormir, vai descansar, vai ouvir mais mensagens. Vai fazer uma atividade física, não sei, faça algo, seja criativo. A televisão está suja. E ela está assim porque tem quem dá audiência para um monte de coisas. Um cristão verdadeiro foge da aparência do mal. Ser santo, tem que se esforçar. Para ser santo, tem que se esforçar. E isso significa fugir da aparência do mal. Santifiquem-se. Tira o que contamina a sua vida. Eu não vou olhar para aquilo, porque aquilo vai contaminar. Eu não vou parar para ouvir isso, porque isso vai me contaminar. Eu quero ouvir dos santos, olhos santos. Eu não vou assistir isso, porque vai contaminar minha boca. Não, minha mente. Eu não vou falar isso, porque isso vai contaminar o meu espírito. Eu não vou deixar isso entrar no meu coração, porque, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Você não vai viver em paz e não vai ser santo se não houver esforço. Demanda esforço, ação. Se não tiver uma ação em cima disso, se esforçando, não vai acontecer. Não tem como acontecer. O seu padrão tem que ser alto. Você tem que ter um padrão alto. Você vai ser criticado por isso. Mas você deve parar e dizer assim, não estou aqui para pedir nem a sua opinião e nem para discutir sobre o assunto. Eu não discuto sobre o seu padrão e você não vai discutir sobre o meu, porque eu não vou deixar. Se o seu padrão é baixo, se para você tudo pode, é a sua vida, no final das contas, cada um vai ter que prestar contas de si mesmo a Deus. Deus trabalha com cada um individualmente de forma personalizada. Então, eu não vou ficar cuidando da sua vida espiritual, que você acha que isso não tem problema. Então, isso é um problema seu, não é meu. Eu não vou arriscar a minha fé. Você quer arriscar a sua salvação, que é algo único, é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Você está arriscando, eu não vou arriscar. Eu tenho falado isso muito com a minha família. Vocês não arrisquem a vida espiritual de vocês. Não vá assistir podridão, não vá pender para esse lado. Cuidado com a vida espiritual. Não arrisque, não arrisque, não arrisque. Não arrisque. O seu padrão tem que ser alto. Isso eu não vejo, disso eu não falo, isso eu não quero. A igreja do Senhor Jesus tem que ser santa. Se nos púlpitos agora de manhã, todos estivessem voltados para levar o povo ao crescimento espiritual e não a meninices, e a escândalos, as pessoas amadureceriam.
Olha, gente, vou dizer uma coisa. Não estou aqui nem para julgar, nem para ofender nada, nem ninguém. Eu vou fazer o meu trabalho. Enquanto eu viver, eu peço sempre isso a Deus, porque se eu não for para fazer direito, eu não quero estar. Para ser muito franca para você, muitas vezes eu vi muitas coisas que eu falei, eu não quero estar nesse meio. Eu quero servir o Senhor, vou cuidar da minha vida, mas eu não quero isso. Eu sei que eu já fui tratada e vou dizer não pouco, para ficar onde eu estou. Agora acho que as coisas já tomaram um rumo na minha cabeça, mas eu tive momentos de ser rebelde. Paguei preços altos já. Porque Deus não me aceitou um não como resposta, e eu estufei o peitinho e achei que eu podia fazer do meu jeito. Me dei mal algumas vezes. Então, eu sei o que é Deus chamar para algo e você tem que obedecer, senão você se arrebenta. Mas é o seguinte, às vezes eu vejo gente dizendo assim, não, mas isso aqui acontece assim, mas tem Deus, porque tem cura aqui, tem isso aqui, como meu irmão virou para mim ainda, conversando comigo, falou assim para mim, bispo, a gente prega uma palavra, você tem que mudar, é sacrifício, é mudar. Aí vem uma pessoa e dá um testemunho, que foi não sei aonde, pegou uma rosa, uma semana depois, o marido que não tinha mudado uma vida inteira, mudou radicalmente. A Bíblia que eu conheço, nada na vida de alguém é por micro-ondas. É no fogão a lenha. É um cozimento lento. As coisas não mudam assim. Se não houver mudança de caráter, então, peraí. A Bíblia fala o tempo todo de mudança interna. Tudo é mudança interna. Agora, eu não mudo nada na minha vida. Basta eu pegar uma coisa e a minha vida muda. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu não arrisco a minha vida e não encontro isso na Bíblia. E não posso acreditar. Eu posso acreditar na misericórdia de Deus, no amor de Deus, mas eu acredito numa mudança de caráter, numa manifestação de fé contínua. Porque eu vejo a cura aqui, o milagre ali, e acontece isso e aquilo. Quando Deus falou com Moisés, pense você, tire você suas conclusões, que eu também não vou passar muito disso, que eu quero terminar o meu assunto. Mas eu dou a você para você pensar. Quando Deus falou com Moisés, vá lá e fale com o faraó, e em frente ao faraó, joga o cajado aqui no chão. O cajado virou cobra, e ele foi dando, olha, você faz assim, assim vai dar certo. A hora que ele chega lá, Deus não avisou para ele que os magos podiam fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Os magos do Egito, por forças ocultas, fizeram até mais do que o Moisés. A diferença foi que a cobra do Moisés engoliu a deles. Quem lembra dessa passagem? Os magos, os feiticeiros do faraó, fizeram água virar sangue, cajado, pau virar cobra. Não vemos diferença. Se você for para Aparecida, você vai ver gente testemunhando sobre milagres. Se você for em curas espirituais, de gente que faz cirurgias espirituais, elas também dizem que estão vivendo milagres. Então, eu vou dizer uma coisa para você, que só vive correndo atrás de imagem, que quer um líder com uma ferramenta própria, como Arão, para fazer o que você quer, para dar o que você quer, para você ouvir o que você quer. Que você só corre atrás de onde está acontecendo o milagre, o milagre, o milagre. O que é o maior milagre da vida do ser humano? É a mudança do seu coração.
Eu posso falar de curas e libertações horas, porque eu sou um testemunho vivo e que viveu, eu já vivi muitos milagres em Deus. Mas foi com mudança interna, com fé sendo manifestada, com um continuismo no Senhor crescente. Então, não tem só cura dentro do evangelho, cristianismo evangélico. Se você for para Aparecida, o povo faz romarias, porque afirmam estar vivendo curas. Se você vai para as curas espirituais dentro do espiritismo também. Se você vai dentro de pessoas que só trabalham com essa linha de pensamento, dentro do cristianismo evangélico também tem. E eu não passo mais disso, porque também não me interessam os assuntos. Cada um que tenha discernimento vindo de Deus. Porque não sou eu que vou botar discernimento em você se você não quiser. Busque de Deus. Creia no que você quiser crer. Seja feito conforme a sua fé. Vai ser feito conforme a sua fé. Cada um tem sua fé. Em cima da sua fé, diz está vivendo isso ou aquilo. Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Então, para onde você vai, você pode encontrar muitas pessoas falando em nome de Deus e dizendo que estão vivendo coisas fora do comum. Não é só dentro do cristianismo evangélico. De jeito nenhum. Muitos carismáticos afirmam suas curas, muitas por aí afora falam das suas curas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Idólatras, feiticeiros, mentirosos, não herdarão o reino dos céus. A minha Bíblia diz isso. Eu creio que Moisés, quando jogou o cajado e virou cobre, os magos jogaram vários cajados e todos viraram cobre, ele talvez possa ter pensado, Deus, o Senhor não me falou que isso ia acontecer. Eu achei que só eu que ia fazer isso aqui. E eles estão fazendo a mesma coisa. A diferença foi que a dele engoliu a deles. Isso significa que quando uma coisa é de Deus, ela permanece. E há frutos. Tem que haver frutos. Porque que cristianismo é esse? Que não dá frutos. E quando eu estou falando de frutos, eu estou falando de conduta correta, de integridade, de andar em excelência, de ser um exemplo por onde passa, de levar o nome de Jesus de boca fechada. Só com a sua conduta. Fala a verdade, quando você vai visitar os seus parentes incrédulos, você senta para assistir televisão com eles, a mesma coisa que eles assistem? Vocês falam dos mesmos assuntos? Ou chega lá, você faz a sua parte e visita os seus parentes e cumprimenta todos, trata todos muito bem, mas quando eles vão assistir a novela que eles são viciados, você diz, gente, fiquem à vontade, mas eu não assisto isso. Ou você senta lá, ai gente, a gente tem que ser sábio, sabe? Ok, você sabe, você vai contagiar no quê? Você senta com as suas irmãs e vamos descer a lenha nos maridos. É porque meu marido, e o seu é bom, filha. Você não sabe o meu. O seu é bom ainda. Não, minha luta é maior que a sua. Meu marido é mais difícil. Vamos falar. Agora aquela irmã faltou. Vamos falar dessa irmã. Ai, gente, eu não concordo com o jeito dela. Ai, eu também não concordo. Eu acho. E eu acho. Eu acho. E fica lá. Mas eu sou cristã.
Então, vocês precisam ir na minha igreja. Então, qualquer dia eu vou. Você é tão fofoqueira quanto eu, né? Tão fofoqueira quanto eu. Não vi diferença nenhuma. Então, a fulana foi para a igreja. Ela diz que está na igreja, mas ela mente do mesmo jeito, ela faz a mesma coisa de antes, a casa dela está uma anarquia, está tudo uma bagunça, mas ela foi para a igreja. O que para a igreja muda se não mudar a pessoa? O que muda se não mudar a pessoa? Levítico 19:2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou. Isaías 35:8. E ali haverá uma grande estrada, é a que você está, um caminho que será chamado caminho de quê? Santidade. Diga caminho de santidade. Os impuros, vamos juntos, os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho, e os insensatos não tomarão. Qual é o caminho? Qual é o nome do caminho? De novo, o caminho chama? Santidade. Caminho de santidade. E os impuros vão entrar? Não. Os insensatos vão entrar? Não. João 17:17 amplificada. Consagre-se, consagre-os, purifique, consagre, separe por si mesmo, torne-se santo pela verdade, tua palavra é a verdade. Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, porque você tem que se tornar escravo de Deus, liberto do pecado, escravo de Deus. O fruto que colhem leva o quê? Você tem que dar frutos de santidade. E o seu fim é o quê? Então, uma pessoa que anda em santidade, o fim dela é? Então, se você anda em santidade, o fim é vida eterna. Se você não anda em santidade, seu fim vai ser a vida eterna? Não. Eu não acredito, não arriscaria. Esse eu vou deixar para o final. 2 Coríntios 7:1 amplificada. Portanto, visto que estas grandes promessas são nossas, amado, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo. Tudo que contamina o quê? O corpo. E o que mais? O espírito. E consagre-se o quê? Na reverência do quê? E no temor de Deus. Na reverência e no temor de Deus. Quando você perde a reverência por Deus, você já perdeu tudo. E algumas pessoas têm uma atitude casual na igreja. Ela não tem reverência com Deus em nada. Ela fala de Deus como se ele fosse um sujeito qualquer. Deus é santo e Ele é o Todo-Poderoso. Efésios 4:22-24, amplificada. Tire de sua natureza anterior e descarte o velho homem que caracterizou. Por que o velho homem se caracterizou no seu modo antigo de vida? Que se corrompe através de paixões e desejos, que brotam de quê, gente? É tudo ilusão. Seja constantemente renovado no espírito, na mente, tenha uma atitude mental e espiritual atualizada. Sua mente tem que ser renovada, atualizada. Coloque-se sobre a nova natureza, a natureza de quem? Criada à imagem de Deus, em verdadeira justiça e quê? Santidade. Efésios 5:3 amplificada. Mas a imoralidade, que significa aqui vício sexual. Algumas pessoas são viciadas em sexo, viciadas em coisas voltadas para o sexo, viciadas em tudo que é imoralidade, filmes imorais, e imagens imorais, e pornografias, e tudo relacionado a sexo.
Isso é demoníaco. O mundo só se fala disso. Tudo é voltado para o sexo. É gente pelado. É homem pelado, mulher pelada. Eu recebo a Veja toda semana. Estou lá vendo a Veja, o top, só se fala naquilo, do ator bonitão, ajeitado, que ficou de traseiro de fora. E as mulheres, que traseiro. Ô, gente, e muitos cristãos e muitas irmãzinhas de Deus santificadas olharam para o traseiro do ator famoso. Eu penso, Salvador, você vai dizer assim, peraí, nós estamos caminhando para ir para o céu, eu não estou falando nada que alguém vai olhar e vai dizer, isso é um exagero, a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia não diz isso. Pode ser muito divertido para a carne é divertido. Para a carne, tudo é divertido, mas mata o espírito, gente. Vai matar o espírito. Mas a imoralidade, vício sexual e toda a impureza e a lascívia, essa sensualidade que está por aí, e todo mundo quer ver e quer saber. E a ganância não devem sequer, o quê? Entre vós. Não pode sequer existir entre nós, como convém aos santos e pessoas consagradas a Deus, não podem ter isso na vida, se envolver com isso. Bicho, mas está muito difícil, o mundo jaz do maligno, mas você tem que se manter puro nesse mundo sujo. E para você se manter, você tem que se esforçar, diga esforçar. Diga demandação, ação. Para nós ativarmos coisas na nossa vida, o mundo espiritual vir até nós precisamos de ação. Eu não vou viver em paz, eu não vou ser santa, se eu não me esforçar. Esse esforço, isso eu não vou ver, isso eu não vou falar, isso eu não quero saber, isso não. É um esforço. Você está assistindo um programa, você chega agora em casa, almoça, vou tirar um cochilo, daqui a pouco assiste, liga a TV, está lá, você tem um controle na mão. Começa a passar uma cena que você sabe que vai contaminar, que Deus não está naquilo, troca de canal. Não deixe isso entrar na sua casa, na sua mente. 1 Tessalonicenses 3,13, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade. Para serem o quê? Em quê? Diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Tessalonicenses 4:7, vamos juntos? Porque Deus, mais forte, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Diga santidade, de novo santidade. Fala o seu nome, diga Deus, Cléo, Deus te chamou para a santidade. Fala para essa pessoa do lado, Deus chamou para a santidade. Eu acho que o de trás não ouviu, fala para ele também. E Deus chamou para a santidade. Agora você pode dar o troco, bate no ombro dele, você que é de trás, fala para ele, Deus chamou para a santidade. Parece brincadeira, mas é para entrar. Eu quero que entre. Você está dormindo e acorda, santidade, santidade, santidade. Você pensa em santidade, tem santidade.
Você vai dormir, santidade, santidade, acorda, santidade, santidade, santidade. Santidade, entrou santidade. Esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua. 1 Pedro 1:14-16, sejam obedientes a Deus. E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Lembra aqueles desejos que você tinha quando você era do mundo, quando você vivia lá? Você não pode mais deixar ser dominado por eles hoje. Pelo contrário, sejam o quê? Em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem, sejam santos em tudo o que fizerem, para atender uma pessoa, para falar com uma pessoa, em tudo o que você for fazer, faça como ao Senhor, faça para o Senhor, faça em santidade, de maneira correta, seja um bom exemplo, seja a luz de Cristo por onde você passar. O que é o cristianismo, se não representarmos bem a Deus? Não existe duas maneiras de servir a Deus, existe uma maneira e é a base de santidade. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus os chamou, que o chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, vamos juntos, sejam santos, porque eu sou santo. Olha o que diz em Apocalipse 22:11. Continue o injusto. Isso aqui é para cristão, viu? Isso aqui não é para o mundo. Porque o mundo já está sujo. Continue o injusto a praticar injustiça. Você está na igreja, você está praticando injustiça? Ok, você é consciente, continue então. Você não quer mudar. Continue o imundo na imundície. Você continua na pornografia? Você continua na falsidade? Ok. Mas continue o justo a praticar justiça, não desista. Quando todo mundo disser, ninguém faz mais isso, você diz, eu vou fazer. Nem que eu seja o único, mas eu vou fazer. Ninguém faz mais essas coisas aí, eu não sou todo mundo. Eu vou resistir. Eu acho que não precisa disso, ok. Essa é a sua fé, você quer arriscar a sua vida espiritual, arrisca, eu não vou arriscar a minha. Eu falo isso sempre para os meus filhos. Eu falo, não arrisquem coisa grande por coisa pequena. Na dúvida, não faça. Se eu tenho dúvida que eu vou ofender a Deus, eu não vou fazer. Eu poderia falar várias coisas que eu não creio que levam uma pessoa para o inferno, mas não creio que seja um bom testemunho, e creio também que é uma porta aberta para você deixar o mal entrar e aniquilar com a sua vida. Sem contar um monte de coisas que as pessoas fazem, que não levam para o inferno, mas também não levam a uma vida vitoriosa. Aí você tem que escolher que tipo de vida você quer ter. Que tipo de fé você quer praticar? Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eu quero só fechar com Romanos 12:1-2, que é na amplificada. Está muito detalhado e eu não posso deixar. Rogo-vos, pois, irmãos, e peço-lhes as misericórdias de Deus para fazer uma dedicação decisiva de seus corpos, apresentando todos os seus membros e faculdades mentais como um sacrifício vivo, santo, devotado e consagrado e bem agradável a Deus, que é o vosso culto racional e inteligente.
E não vos conformeis com este mundo, esta era, adaptada aos seus costumes externos, superficiais, mas transformai pela inteira renovação da vossa mente. Pela inteira renovação da vossa mente. Você não muda o seu modo de pensar, você não muda o seu modo de viver. Eu já falei sobre hábitos. Se você não começar a ter hábitos novos, se você não exercitar, você se livra de um hábito velho, exercitando, você adquire um hábito novo, exercitando. Outro dia eu ainda falei sobre isso. Há estudiosos que garantem que se você exercitar um hábito novo, por 30 dias, ele se estabelece na sua vida. Transformai pela inteira renovação da vossa mente, pelos seus novos ideais e nova atitude, de modo que você pode provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu comecei. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você não se esforçar para viver em paz e para ser santo, você não vai ser. Você não vai viver em paz e você não vai ser santo. Daqui para frente, para você que acha que é bracinho cruzado e eu não tenho responsabilidade, até porque tem um monte de coisa que pecado é pecado e errado é errado, mas agora na atual, inclusive dentro de igrejas, pecado agora não tem mais o nome de pecado, agora é disfunção ou doença. Disfunção é doença. Não vamos falar de pecado. Engraçado como em Gálatas, em outras passagens fala que bebedice é pecado, mas agora virou doença. Sabe por quê? Porque assim, eu não assumo responsabilidade, eu posso dizer, não é culpa minha, é uma doença. Agora tudo é doença, tudo é disfunção, é doença, disfunção, doença, doença, disfunção. O que é pecado virou doença e disfunção. Doença e disfunção. O que é pecado é uma escolha de vida, ou algo intencional, que não é intencional, eu não tive essa intenção, eu não escolhi isso para a minha vida, comportamentos errados, imorais. Não. Não está certo. E aí, as pessoas não assumem responsabilidade, as pessoas não se posicionam, porque é mais fácil jogar para o outro, ou é mais fácil culpar que é uma disfunção, é uma doença, ou isso e aquilo. Ou eu não tenho culpa. Vamos colocar na cabeça da sociedade que ele é desse jeito, que ela é desse jeito, mas não tem culpa, isso é uma coisa que está lá, tem uma explicação que está lá, aconteceu isso, não sei o quê, pessoas nascem assim, pessoas assim. O batismo é um ato de arrependimento. Por que dentro do cristianismo evangélico nós não batizamos bebês? Porque é um ato de arrependimento. Isso significa que uma pessoa precisa ter consciência do que ela está fazendo para se arrepender. Ela precisa ter consciência. Eu não posso ir ali batizar um bebê porque eu estou fazendo por ele. Ele não tem consciência. Ele vai ter que se arrepender quando tiver a idade para isso. Até então nós apresentamos. Ok, o que eu quero dizer com isso? Você pode ter vivido de uma maneira na ignorância anos da sua vida. Agora você ouviu, leu e sabe da verdade. Então, se a sua carne pede, se as suas emoções, se os seus sentimentos, isso e aquilo, sei lá o quê, agora você sabe que isso é pecado, isso não é disfunção, isso não é doença, isso aqui não é que você nasceu assim, você entendeu que é um comportamento errado, você entendeu que isso é pecado, a sua carne pede isso, você gosta disso, porque a sua carne pede, então você leu e acompanhou na palavra que é errado, o que é que você faz? Você, por amor a Deus, porque isso é fé, você muda por fé, porque o justo vive pela fé.
Eu não acho que Deus queira que a gente se contrarie assim. Deus quer que você contrarie a sua carne o tempo todo. A sua carne tem que ser contrariada, massacrada. A sua carne tem que ser crucificada. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Negue-se, mas a minha carne quer, negue-se a si mesmo. Mas eu gosto, negue-se a si mesmo. Mas eu acho gostoso, eu sou feliz assim. Não, é um engano. Quando você dá algo para a carne se cala e fica saciada. Mas o seu espírito está morrendo. É uma angústia, é um vazio. Você não tem paz. Você quer ter paz? Precisa se esforçar por isso. Precisa parar de pecar. A santidade traz paz. E nada nessa vida vale mais do que a paz. Cada dia que passa eu entendo. Eu troco tudo por paz. E se você não tem paz, você não tem vida. E você só vai ter paz se você estiver agradando a Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Ligue o seu coração no céu. Ligue o seu pensamento no céu. Rasgue o seu coração. Fale com Deus. Estrela da manhã, brilha em minha vida. Príncipe da paz, reina em meu pensar. Comunhão eu preciso, pois eu quero dizer: comunhão é o que eu preciso, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Filho de Davi, cure a minha alma. Perdoe-me, Senhor, por favor, pois tão falho sou. Eu creio que você deve falar com Deus com o coração sincero. Tem um assunto sério agora. Se curvar diante de Deus. A decisão é sua. E se a sua mente já foi cauterizada, está na hora de você buscar socorro por isso aí. Se a sua consciência já foi cauterizada, nada mais entra. Comunhão é o que eu preciso, meu Senhor. Uma palavra como essa, muitos não gostam de ouvir. Você sabe por quê? Porque mexe com as coisas das pessoas. E as pessoas não querem que mexam com as suas coisas. Mas sabe o que eu venho entendendo? Jesus, quando falava,
a verdade, ofendia algumas pessoas porque estava mexendo com as coisas delas. Mas para você ajudar algumas, para ajudar um grande número de pessoas, você vai ter que ofender algumas, porque algumas não vão querer mudar e elas não querem ouvir, porque elas não querem que mexa com as suas coisas. Mas nós que somos cristãos precisamos cutucar, porque não está certo. E quando eu falo cutucar, não é sair fazendo escândalo, ou isso e aquilo, estou falando falar a palavra que muitos não querem ouvir. Comunhão é o que eu preciso, meu Senhor. Eu já ouvi isso, não pregue sobre isso. Porque muitos não vão ficar na igreja, ok? Eu já ouvi pastor dizer, se a gente pregar sobre santidade, o povo não vai dizimar, nem vai ofertar, então que não dizime. No meu ministério, então, se isso é a condição, não dizime, não oferte. Deus vai me mandar de outras maneiras. Eu não vou pregar para receber dízimos e ofertas. Isso não conte comigo. Eu vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer até o fim. E vou resistir até o fim. Pedindo a ajuda de Deus, me ajude, Deus. A igreja do Senhor precisa se santificar. A igreja de Jesus Cristo precisa se santificar. E se você está aqui, está ouvindo essa palavra, você precisa andar em santidade para contagiar outras pessoas. Você precisa ser uma luz brilhando na escuridão. Você precisa ser santo, porque se você anda em conformidade com o mundo ou com quem está andando na carne, você não está sendo exemplo para ninguém. Se você não quer contrariar, se eu falar isso, eu vou ofender. Por quê? Porque você vai mexer com as coisas dessa pessoa, com coisas que ela não quer mudar. Ou você entra na vida de uma pessoa para contagiá-la positivamente, ou nem entre. Se for para você entrar para ser a mesma pessoa, e para ela não querer, para ela querer menos ainda Cristo, então isso não funciona. Deus tem falado sobre isso continuamente. Represente bem. Você tem que ser um representante de Deus. Represente a Deus por onde você passar. Represente a Deus, represente a Deus na sua casa, na sua família, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. Represente a Deus. Represente a Deus. Você é um representante de Deus. Esforce-se. Se você não se esforçar, você não vai conseguir fazer o que é preciso para a sua vida ser bem-sucedida. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra transforme vidas. E se alguém perdeu alguma coisa, possivelmente perdeu, que tenha o capricho de ir ouvir novamente, ouvir e voltar no mesmo ponto várias vezes, e ouvir 1, 2, 3, 5, 10, até entrar. Santidade, santidade é o que o Senhor está buscando. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade não significa uma vida chata, ou ser feio, ou ser um ignorante, não tem nada a ver com isso. Santidade é te agradar, santidade é fugir da aparência do mal, santidade é fazer o que o Senhor nos mandou fazer, é representá-lo bem. Santidade, oh meu Deus, é nos purificarmos a cada dia. E eu oro para que esse entendimento entre e que cada um busque isso para a vida. Ai, Espírito Santo, não posso fazer nada além, mas eu oro por mudanças aqui. Todos nós precisamos de mudanças. Todos nós precisamos de mudanças. Todos nós, Senhor. Tem tanta gente em tantas coisas, envolvidas com tantas coisas. Tantas coisas estão passando. Quantos cristãos que não têm diferença nenhuma do ímpio, fazem coisas que o ímpio faz, mas são cristãos. E o Senhor está dizendo, basta. O juízo final está chegando. O arrebatamento vai acontecer. Olha aí.
o desequilíbrio, só desequilíbrio da natureza. Domingo passado, um frio de lascar, hoje um calor de rachar, cada dia uma coisa, e nós vemos, é o final dos tempos. O pecado, o que era certo, agora todo mundo trata como errado. O pecado está entrando de forma sutil, em alguns já descarado. Os cristãos estão tendo um jeito casual de te servir, e nada mais é importante. Não precisamos falar disso, não age assim, temos que agir assim ou daquele jeito. Não, Senhor, nos ajuda, nos defenda. Eu quero ir para o céu, eu quero levar o maior número de pessoas comigo, eu quero a minha família salva, eu quero o ministério Mudança de Vida fazendo a diferença, representando o Senhor pelas ruas, representando. Eu quero, meu Deus, essa marca, que quando alguém falar, eu sou do Ministério Mudança de Vida, as pessoas já liguem à integridade, à excelência, meu Pai, que aqui tenha homens e mulheres que andem em excelência, em integridade, que andem em santidade, que te representem bem, que não estão firmados, ó Senhor, em propagandas, em imagens, em aparência, apenas em encenações, mas que são verdadeiros, e que são corajosos e não covardes, mas que olham no olho sem curvar a cabeça e dizem: não, eu discordo disso, não vou discutir com você fé nem Bíblia, seja feito conforme a sua fé, mas vai ser feito conforme a minha. Se você não quer a minha fé, eu não quero a sua. Eu oro, Senhor, para que tenha um povo corajoso, que não se curva por nada, e que não baixa os olhos, mas que se mantém convicto, e que essa palavra tenha entrado não por condenação, mas por convicção, que saia um povo convicto e decidido a fazer o que tem aprendido no Senhor, que entre de forma revelada, e o que alguns ainda não entenderam, que passe a entender. Ó Espírito Santo, santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Obrigada por essa mensagem, obrigada por essa direção. Dirija cada um, meu Deus, a começar por mim, porque quando nós ensinamos essas coisas, a quem é muito dado é muito cobrado. Nos ajuda, meu Deus, não nos deixe escorregar, não nos deixe perder a visão, nem distrações. Não vou viver com medo, mas eu dependo do Senhor. Eu não quero que ninguém viva com medo, mas que nós possamos depender do Senhor todos os dias da vida. Ajuda, meu Deus, tem coisas que não estão certas na nossa vida, em alguma área, nos ajuda a botar em ordem. Nós temos prazer em botar em ordem, nos ajuda a botar a casa em ordem. Talvez tem muitas coisas que precisam ser botadas em ordem, porque não tínhamos visão, não estávamos vendo, não sabíamos, não entendíamos, mas nos ajuda a botar. Tudo, meu Deus, vai nos revelando, vai nos mostrando. Nós queremos arrumar a casa. Antes aquilo estava lá, porque a gente não via, a gente não entendia. Quanta coisa que eu vejo que eu não sabia, eu não tinha visto aquilo, mas agora vejo, então acabou. Então, Senhor, e aquilo que eu ainda não estou vendo hoje, eu quero ver. Talvez ainda tenha coisas que eu não estou vendo ainda, eu quero ver. Nos ajuda a ver, nos ajuda a saber, nos ajuda, meu Deus. E sua palavra nos limpa pela sua palavra. Obrigada por tudo, eu te amo. Nos ajuda nesse processo, porque ninguém vai ser santo também sem a sua ajuda, é sabido disso. Nos ajuda. Obrigada por tudo, nós te amamos. Guarda o teu povo. Muito obrigada, amém. Amém, amém.